Shalom a todos, bom dia, Boker Tov. Hoje nós vamos fazer as bênçãos Mezonot e nós vamos usar, já vou falando para vocês aqui, o nosso Sidur da comunidade Bnei Noach. Não é o mesmo Sidur utilizado pelos judeus, né? Eles têm muito mais rezas, muito mais longas. Esse é um Sidur bem prático, bem básico. Ele tem as bênçãos, as preces semanais, as preces do Shabat e algumas outras coisas, assim como os salmos, né? Os salmos de cada dia, os que correspondem a cada dia do mês hebraico. Então hoje nós vamos ver essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês como escreve em hebraico, aqui embaixo, ó. Mezonot, tá? E quando nós vamos usar. Então eu vou procurar não falar o nome de Hashem e vou ler como é que funciona para a gente saber que coisas a gente abençoa, que alimentos a gente abençoa com a bênção Mezonot. Primeiramente vamos lembrar que lá no comecinho dos vídeos sobre as bênçãos, eu disse que nós precisamos redimir o alimento. Nós precisamos, na verdade, ter direito a comer aquilo que não nos pertence, porque absolutamente tudo é de Deus, é de Hashem. Por isso, naquele momento, nós lemos o Salmo 24, onde ele realmente diz que tudo é de Hashem. E também ele nos ajuda a entender a importância das provisões, de que, como é que eu vou dizer aqui? Nós falamos muito da parte financeira, daquilo que nos alicerça, que é Hashem. Então, inclusive, é um salmo muito importante para nós fazermos sobre a parte financeira, para que nada nos falte. Porque não tem como nós abençoarmos alimentos se nós não os tivermos na nossa mesa. Então, quando nós formos... Esse livro é muito bom, já fiz propaganda dele, por quê? Porque ele é simples. Existem algumas coisas, por exemplo, o pão. Eu não como pão seguidamente, né? Quando nós fazemos a halá, quando nós fazemos aquele pão do Shabat, aí eu acabo comendo pão, mas não é sempre. Eu sou bem bolacheira, então eu como bolacha, como bolo, essas coisas. Eu acabo não fazendo muito do pão. Hoje nós não vamos fazer a bênção do pão. Nós vamos fazer a bênção do pão separadamente. E depois nós vamos fazer um vídeo contendo todas uma mistura de coisas para nós não nos perdermos. Já falei que quando nós erramos nós precisamos repetir e várias outras coisas. Na playlist das bênçãos tem todas as explicações de quando nós erramos, de quando alguém fala e a gente não vai dizer amém porque ela errou e porque ela fez... O erro aqui é proferir a bênção, a brahá, para um alimento, sendo que a brahá para aquele alimento era outro, tá? Então aqui, quando nós formos falar no Mezonot, nós vamos dizer Baruch atah Adokai Eloheinu Melech haolam borei mine Mezonot, que significa que cria vários tipos de alimento, tá? Cria vários tipos de alimento. Quem são os Mezonot, então? Quem são? Eu fiz, só um pouquinho, eu fiz como eu sou acostumada quando não é um estudo dos livros, as anotações. Então nós vamos ler rapidamente e vamos explicar. Quem são os alimentos que recebem Boré Miné Mezonot? Primeiramente, eles são os 5 grãos, tá? 5 grãos, 5 tipos de grãos conhecidos que nós sabemos. Antes disso, eu vou fazer uma bênção já muito conhecida nossa. Olha só, eu tenho um suco aqui e não é um suco natural de uva. Então, eu não vou dizer Boré Peri Agafen. Eu vou dizer Sheakor Niriad Dvarot. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Sheakor Niriad Dvarot. Pronto, então vamos lá. Quem são os alimentos? Eles são alimentos cozidos e assados não fritos. Quando você tiver um alimento que ele seja dos grãos mesmo, dos 5 grãos, tipo 5 de grãos, que é cevada, não quero errar aqui, cevada, trigo, centeio, aveia e espelta, que é aquele trigo sarraceno, vermelho,
Quando nós tiver esses 5 grãos aqui, se for frito, não vai ser mesonoto, vai ser sheakol, porque a bênção, a brahá, vamos aprender, bênção é brahá, ela vai valer para alimentos assados e cozidos, tá? Feitos com os 5 tipos de grãos. Aqui, olha só, existe uma regra, porém, né? Ou seja, alguns alimentos, mesmo sendo feitos com os grãos, os 5 tipos, a farinha é pouca. Por exemplo, a farinha foi colocada só para dar uma liga, só para, sabe? Nós precisamos ver isso. Existe uma quantidade, existe uma porcentagem bem séria, tá? Para aquela pessoa que quer fazer a bênção com exatidão. Nós vamos ter um problema nisso quando o bolo, por exemplo, for de caixinha, né, for comprado, quando nós não colocamos os ingredientes ali. Então eu não vou entrar nessa parte, nesse assunto, das porcentagens que tem que ter de farinha para ser mesonoto, tá? E para não ser sheakol, quando ela só está ligando os alimentos. Às vezes as pessoas colocam uma farinha lá para dar uma liga no molho, por exemplo. Não é mesonoto, tá? Nós não vamos entrar nisso porque eu não tenho como dizer para vocês aqui. Existem, tá, as regras e as porcentagens, mas nós vamos falar em fazer de uma maneira geral. Nós vamos começando aos poucos, porque as pessoas, quando nós começamos a fazer as bênçãos, a fazer as preces, a estudar a Torá, a participar dos encontros e tudo mais, nós vamos aos poucos introduzindo dentro do nosso dia a dia e fica muito, não é automático, mas fica introduzido na nossa vida mesmo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, são anotações, tá, gente? A quantidade da farinha, ela precisa ser maior que todos os outros ingredientes para ser mesonoto, tá? E mais, ó, ela tem que poder amassar com as mãos a massa, tá? Ela tem que ser consistente, não é aquela massa super líquida, como uma massa de panqueca ou de aqueles waffles que a gente faz. Mesmo que seja de trigo, ele é bem molhado, bem líquido, a gente faz no liquidificador, não é mesonoto, tá? Nós precisamos ter uma massa consistente, tá? Ó, agora vamos dizer que a massa que fizemos leva um dos grãos e é consistente, mas não assamos, nem cozinhamos, e sim fritamos. Aí não é mesonote, é sheakol. Então, ela é consistente, tá? Ela não é líquida, mas ela não é assada nem cozida, como nós falamos antes. Então, mesmo sendo consistente, tendo uma quantidade bem grande de farinha, se for frita, é sheakol. Sheakol é o geralzão, né? O sheakol é para tudo, quase. Bom, aqui o exemplo de mesonote é bolo, é macarrão, né? A massa ali do macarrão, é biscoito, bolacha e é também mingau de aveia. Sabe que eu sempre faço aqui em casa, agora a minha filha já sabe fazer sozinha, mas eu sempre faço para ela o mingau de aveia. Nós colocamos a aveia, colocamos o leite, né? Põe um pouco de açúcar, faz aquele mingau. Aveia é um dos 5 grãos, então nunca esqueçam isso. Então vai ser mesonoto. Mas se você colocar uma aveia, por exemplo, trituradinha em cima de um sorvete, não é mais mesonoto, tá? Aqui eu trouxe para vocês verem umas coisinhas. Aqui é um bolinho, ó. O meu bolinho que eu fiz ontem à noite, estava quentinho, maravilhoso. É um bolo formigueiro. A maior quantidade que tem aqui é farinha de trigo, então ele é mesonoto. Então, depois nós vamos fazer a bênção em cima dele. Aí eu trouxe aqui uma bolacha de água e sal, nós chamamos de água e sal. A base da bolacha de água e sal é farinha de trigo e não é uma bolacha frita, é uma bolacha assada. Aqui nós temos uma bolacha bem conhecida, a bolacha maisena. E aí nós vamos entender como é feito para a bolacha maisena e por quê, tá? Só trouxe para vocês saberem. Queria ter uma mesa cheia de coisas aqui. Quando nós formos fazer as bênçãos
e fazer uma mistureba, porque, por exemplo, como é que você vai fazer uma bênção para um doce, para um doce de abóbora, esses em compota? Como você vai fazer uma... O que é adamá, porque a abóbora vem da terra? E se for de goiaba, né? Se for uma goiabada, aetz, porque vem de uma árvore, ou é chiacol, porque ele virou um doce ali? Nós vamos entender isso mais pra frente. Bom, mingau de maisena não é, tá? O mingau de maisena entra como uma bolacha maisena, tá? Eu já vou explicar já. Ó, pão doce com muitos ingredientes doces e tal. Abrahá não é pão, tá? Então, por exemplo, assim, eu chamo ali ele de pão, um pão doce. Ele não é pão. O pão, como eu não vou fazer agora a bênção do pão, mas nós vamos entender que a base do pão é farinha e água, tá? Farinha e água. Aqui, depois do deserto, depois da matzá, depois das abóboras estarem ajeitadas na carroça, quando as coisas se acalmaram na vida do povo hebreu, então vamos fazer pães, vamos fazer ralá no Shabat, vamos não sei o quê, né? Então existem outras misturas, como o sal, como o fermento, tá? É outro tipo, é pão, tá? Mas a base, o entendimento, a estrutura de lechem, que é pão, é farinha e água. Então, se levar leite naquele pão que você faz, já não é, tá? Já não é hamotzi, que é do pão. Então, vamos lá. Exemplo, ó, suco de fruta no lugar da água, tá? Suco de fruta no lugar da água não será pão, tá? Esse pão doce é com suco ou margarina, tá? Ovo, etc. A bênção será mesonote. Mesonote. Pão aqui é farinha e água. Se você tiver um pão, esse pão d'água, né? Eu já estou falando do pão que não é para falar. É um pão d'água que é como a bolacha de água e sal. É um pão com a farinha, o sal, o fermento e água. Será hamotzi do pão, tá? Se ele tiver outros ingredientes, não é. Aqui o fazer pão com suco, eu já vi algumas pessoas. Nunca fiz, tá? Eu nunca fiz assim, colocar um suco de laranja, um suco de alguma coisa no lugar do leite, né? Ou quando a gente vai fazer o pão, que não é pão, daí nesse caso. E a água, acho que eu nunca nem comi com suco, mas existe, tá? E ele vai ser mesonote. Margarina também, tá? Vai margarina em pão verdadeiro. Observação: alguns sábios acham que este tipo de alimento deve ser incluído numa refeição que leva pão, porque daí você vai fazer hamotzi, que abrange todas as outras comidas da refeição. Aqui, como eu disse que não vou fazer do pão, mas é importante nós sabermos, vamos dizer que você tenha esse pão doce e você tenha várias outras coisas. Quando nós temos na refeição um pão verdadeiro, tá? Um pedacinho somente, um pedacinho que você coma desse pão, tá? Ele abrange todas as outras bênçãos. Então, a refeição que tem pão, você faz no motzi, tá? Que é do pão, e você não precisa fazer as outras bênçãos. Então, você come um pedacinho bem pequeno de pão, faz a bênção do pão, e as outras coisas vêm de lambuja. Você pode comer sem fazer as bênçãos. Ele abrange todas, o pão é o mais importante. Por isso nós vamos ter um vídeo separado. Acontece que nós não temos o costume, são anotações minhas, tá? De após uma refeição com pão, comermos mais um pão doce. Por exemplo, recheado, um croissant, uma coisa assim, tá? E tal. Então, tá? Eu prefiro ficar com aqueles que dizem que devemos comê-los sozinhos e fazer o mesonote. Então, embora tenha essa ideia que eu falei, que vocês podem fazer, eu prefiro ter as coisas separadas, tá? Porque ninguém vai comer um pão doce depois de uma refeição. Eu acho que não vai, né? Pelo menos não aqui no sul, onde nós temos... Então, tem a cuca, tem os pães, tem
tem os biscoitos, tem rocambole, nossa, tem um monte de coisa. Vamos dar até fome. E aí depois você comer isso de sobremesa. Não, essa já é uma refeição. Essa já é uma refeição. Então você faz mesonoto, né? Faz mesonoto. Vamos ver aqui o que diz. Ó, a maioria dos legisladores acreditam que você deve comer um pedacinho pequeno antes e redimirá os outros alimentos. Então é antes daí, tá? Antes, come aquele pedacinho bem pequenininho, como eu disse, tá? Aí, como eu falei antes, já existem os croissants, que são assim, né? A massa folhada com recheio de creme, que é uma delícia, tá? Veja que não são fritos, tá? Eles são assados, né? Eles são assados, né? Mas o Shulchan Aruch, tá? Que é aquele código, em sua maioria vê que é uma questão de zelo comer pão, fazer hamotzi e depois ingerir os doces. Então, nesse caso, eu penso que fica muito mais simples fazer o hamotzi, porque fazer a bênção do pão, se você comer antes. Isso é bem importante, viu, gente? Parece simples, mas não é. Nós aprendemos a abençoar os alimentos, isso não é uma coisa judaica. Nós aprendemos a agradecer pelo que nós comemos, agradecer quando sentamos à mesa, agradecer quando saímos à mesa. O que acontece dentro do mundo judaico para os outros é que eles estipularam, como nós já falamos muitas vezes, eles estipularam as bênçãos específicas. Então, se você vai seguir esta linha, como nós vamos, como Bnei Noach, né, e judeus, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como está ali, tá? Então, se você for proferir o nome de Hashem, a bênção deve ser a estipulada rabinicamente, não outra. Não do céu, eu quero falar do meu coração. Nós falamos também sobre isso. Eu quero falar do meu coração e eu acho que Deus escuta qualquer coisa. Sim, escuta qualquer coisa, né? Se Hashem escuta até blasfêmia, como é que não vai escutar bênção? Escuta tudo. Mas se você está numa linha estudando aquilo, se você decidiu seguir o judaísmo, você vai fazer como está ali, porque as pessoas não são obrigadas, mas se você está fazendo, as bênçãos são assim. Então, alguns legisladores pensam uma coisa, alguns legisladores pensam outra. A minha pessoa e a maioria das pessoas dos Bnei Noach, vamos dizer assim, prefere comer um pedacinho pequeno do pão, redimindo todo o alimento, tá? Ou simplesmente fazer para cada um, mesonote e tudo mais. Vamos ver mais alguma coisa aqui que tenha de bênçãos, não é hamotzi, tá? É mesonote. Uma curiosidade aqui sobre as bênçãos, ó, essa aqui é uma curiosidade, tá? Ó. Se a batata não tem nada a ver, mas eu lembrei porque quando eu estava fazendo as anotações, eu lembrei que quando eu não fiz um vídeo próprio de Sheakol, nós fizemos um vídeo com bênçãos variadas, né? Então, até porque eu sempre estou tomando alguma coisa, acaba sendo Sheakol, vocês já estavam carecas de saber. Então, eu acabei no Adamá ou Aitz, eu acho que eu não me expliquei sobre a batata frita. Por exemplo, a batata frita por você, frita por nós, vai lá na fruteira, compra batata, descasca a batata, frita a batata, tá? Ela é frita, mas ela é adamá, que a batata vem da terra. Porém, se você comprar aquelas batatas fritas Ruffles, tá? A Ruffles não tenho certeza, mas aquela outra lá que vem num tubo assim, que é americana, que é bem fininha, que é idêntica, toda sangue. Aquilo não é feito com a batata em si, aquilo é feito com fécula. Tudo aquilo vai ser triturado, então triturou a batata, prensou a batata, não sei como fazer, depois ela é frita. E nesse caso é Sheakol, não é adamá. Por quê? Porque a matéria-prima, tá? Que é a batata, foi modificada, tá? Batata frita, vamos resumir. Batata frita em casa, descascada e feita por nós, é boré, peri, adamá. A batata frita, que é comprada daquelas de tamanho tudo igual, nos potinhos compridos, americana, Pringles, acho que é. Não sei, tá? Ou a Ruffles, tá?
A batata da onda, essa é sheakol, porque ela é triturada, perdeu a sua identidade, tá? Outra coisa que também foi na anotação, nós podemos voltar a falar sobre isso, tá? Nós podemos voltar a falar sobre isso e acho que vamos, porque não entra no mesonote, mas eu aproveitei porque vi que não tem um sheakol separado, não fiz, e assim que nós fizermos nós já vamos saber. Então eu estou lá comendo um amendoim. O amendoim é uma coisa, a paçoca de amendoim é outra. Então eu escrevi, ó, a paçoca de amendoim é a mesma coisa, tá? Se for triturado, né? Aquela paçoca mesmo, tá? É sheakol. Mas se for um pé de moleque, por exemplo, é adamá, tá? É adamá que vem da terra, não é uma árvore, vem da terra, ali é uma plantinha pequenininha, né? O amendoim. Então vai ser adamá. Por quê? Porque o pé de moleque traz os amendoins inteiros. Olha, isso é muito interessante. Nada a ver com mesonote, mas vamos aprendendo, tá? Outra, última curiosidade aqui. A salada que leva tudo da terra, tá? Tudo da terra. Pepino, tomate, alface, tudo da terra. Ela é, por exemplo, temperada com azeite de oliva e tudo mais, tá? É adamá, mas o azeite de oliva vem da oliveira, a oliveira é uma árvore e as azeitonas estão penduradas, não interessa. Aqui, nesse momento mesmo, a azeitona sendo um fruto extremamente importante para o povo de Israel e para o judaísmo, aqui ele funcionou, o azeite funcionou como o quê? Como um condimento, tá? Como um condimento. Vamos tomar. Agora então nós vamos aprender a fazer a bênção, que nós já fizemos, mas nós vamos aprender. Então nós vamos pegar, e vocês aguentem porque esse bolo está muito fofinho, muito bonitinho. Olha isso aí, olha aqui. E eu coloquei ainda uns chocolatinhos a mais, que já tinha, tá? Bom, então como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o alimento e vamos dizer Baruch atah Adonai Elokeinu Melech haolam Borei minei mezonot. Comi, fiz a bênção. Não posso falar entre eu fiz a bênção, eu mordi o bolo, aí eu posso falar. Se você for falar de boca cheia, porque você é mal educado, tudo bem, mas se você for falar não de boca cheia, porque você é bem educado. O que não pode é fazer a bênção e falar, agora eu estou aqui falando e depois eu mordo. Não, você faz a bênção, porque a bênção é sobre isto que você vai comer, este alimento. Aí você morde, assim como nós fizemos o agafen, assim como nós fizemos o sheakol. Muito bem. Agora, eu não vou comer todas as coisas, né? Agora, nós temos a bolacha de água e sal. Para bolacha de água e sal e todo tipo de biscoito, aquele biscoito vovó sentada que tem e muitas coisas, nós vamos dizer Baruch atah Adonai Elokeinu Melech haolam Borei minei mezonot. Porque nós temos trigo. Aí nós vamos comer então o mingau de aveia, que eu não tenho aqui, aveia, né? Ou um bolo integral que leva uma quantidade muito grande, tá? Além da farinha de trigo, de centeio. Baruch atah Adonai Elokeinu Melech haolam Borei minei mezonot. Agora, como eu quero falar o nome de Hashem, para vocês não ficarem em dúvida, ali eu falei porque comi. Agora, então, nós vamos pegar a bolacha maisena, tá? Assim como o mingau de maisena, e vamos dizer Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam sheakol nihya bidvaro. Nunca como de manhã.
tomo só um café. Agora estou me sentindo alimentado. Perceberam que na bolacha maisena eu fiz a bênção Sheakol? Então quem aí de vocês sabe por quê? Que pena que não é ao vivo, né? Que daí poderiam responder. Então por quê? Porque a maisena vem do milho, maisena. Ela vem do milho, ela não faz parte dos 5 tipos de grãos, então ela não recebe a bênção mesonoto. Entende? É isso que significa. Mais um golinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Vamos resumir aqui quem são os animais, quem são os alimentos que nós fazemos a bênção Boré, Miné, Mesonoto. São os alimentos cozidos ou assados, consistentes, tá? Consistentes, não de massa líquida, que levam na sua maioria, tá? E como nós não temos as porcentagens aqui no olho mesmo, a maioria é os 5 grãos, um dos 5 grãos, assados ou cozidos, nunca fritos, tá? Esses alimentos receberão Baruch Atah Adonai Elokeinu Melech Haolam Boré Miné Mesonoto, que significa, né, bendito és tu, Hashem, rei do nosso Deus, rei do universo, que cria vários tipos de alimento. Quando esses alimentos tiverem pouca farinha, ou eles forem fritos, ou eles forem líquidos, nós vamos para a nossa bênção geral, que é tão boa, porque é utilizada para tantas coisas, que é o Sheakol Miyad Devarot. Eu espero que vocês tenham gostado, é simples, eu vou colocar essa bênção, tá? É lá, quando o vídeo subir, vou colocar a bênção em hebraico e em português. E vocês escutam aqui como é falado, e não vai ter a transliteração. Estão aprendendo a gente educar os nossos ouvidos. Por que eu não estou colocando transliterado nos vídeos abaixo? Eu vou explicar por quê. Eu aprendi das 3 formas, o pouco que eu sei, tá? Em hebraico, então eu sei ler o hebraico porque eu conheço o alfabeto, né? Sei o que significa e o som que sai de cada uma. Depois eu aprendi o transliterado. Quando nós aprendemos o transliterado, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, o transliterado está aqui, ó, tá? A pessoa que está aprendendo, ela vem aqui e lê aqui. E aqui fica muito simples ler. Quando ela se pega numa situação onde não existe um transliterado e somente o hebraico, ela não sabe ler. Então, por isso eu não estou colocando. Você pega, escuta o vídeo, pega uma caneta, um papel e escreve transliterado para ver se você consegue e tal, se você quiser. Mas se você aprender a escutar como fala, tá? E a sua tradução é muito melhor. Você saberá com mais facilidade quando entrar naquele curso de hebraico que você prometeu para si mesmo. Você vai aprender a ler, falar e já compreender com as letras, com os caracteres em hebraico. Então vamos novamente. Baruch Atah Adonai Elokeinu Melech Haolam Boré Miné Mesonoto. Então, o que significa? Eu sempre tenho que ler. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, rei do universo, que cria vários tipos de alimentos. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para as pessoas, para seus familiares, amigos, para quem vocês gostariam que aprendessem sobre as bênçãos, que fizessem as bênçãos de maneira certa. E com o tempo nós vamos trazer mais bênçãos. Falta a do pão, depois nós vamos fazer uma mistureba para trazer alguns doces, algumas coisas, onde vocês vão perceber que a maioria é Sheakol, né? Como chocolate, como uma bala. Mas quando nós chegamos nas compotas maravilhosas ou doces de corte, que são os meus preferidos, uma goiabada, um próprio doce de corte feito com etró, tá? O etró é aquela linda fruta da festa de Sukkot, né? Que nós temos as 4 espécies, né? Etró é como a cidra.
tá? Então você vai ter ela cristalizada, vai ter doce de corte, marmelada, figada, o figo mesmo, ou a goiabada, o que é que nós fazemos, tá? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma ótima semana. Shavua Tov a todos. Vamos ler o Salmo 32 hoje, porque conforme o nosso combinado, nós não vamos ir até só o último dia do mês, porque termina, né? E nós queremos ir adiante, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro, nesse livrinho aqui, ó, das bênçãos alimentares. Eu estou aqui, vamos ver, um pouco perdida no sentido, eu não vou nem tentar dizer que dia é hoje no calendário normal, porque no calendário hebraico hoje é dia, eu acho que é dia 4. Eu tive que pedir uma ajuda às cartas, hoje é dia 14 de janeiro de 2023. É 4 de Shvat, 5.784. Vamos lá ler o Salmo 32. Comentem aí embaixo quais são as suas dúvidas, que dúvida vocês têm sobre que bênção, que alimento, um alimento exótico, um alimento diferente, esse aqui não achei em lugar nenhum, não sei como fazer. Por favor, tá? Por favor, perguntem, não se acanhem. Então vamos lá. Shavua Tov a todos, Shalom. De Davi, um masquim. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e seu pecado é relevado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei, meus ossos se definhavam e meus gemidos ecoavam todo o tempo. Pois dia e noite pesava tua mão sobre mim e desvanecia minha força. Então meus pecados a ti confessei e minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei minhas transgressões para o Eterno, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso suplicará a ti todo devoto no momento propício, para que a correnteza das águas revoltas não o alcancem. Tu és meu abrigo, dos infortúnios me guardas, com cânticos de salvação me envolves. Diz o Eterno: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que não possuem compreensão, e que apenas com rédea e cabresto podem ser domados, e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, porém, aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. Alegrem-se no Eterno e rejubilem-se, ó justos, e exultai todos os retos de coração. Desculpe a leitura às vezes com problemas. Amém. Podem falar, porque eu ainda estou lutando com os olhos aqui. Ótimo dia a todos vocês.